Professor, muito obrigada pela palavra. Muito obrigada pelas palavras também proferidas, professor. A minha apresentação talvez venha, talvez não, venha complementar em alguns aspectos a sua apresentação, mas ao mesmo tempo ela vem trazer elementos que comprovam, que demonstrem uma certa fragilidade de todo esse processo de regulamentação que existe no setor bancário. Fato é que eu vou trazer um exemplo, um caso prático do Santander que foi autuado no Brasil no ano de 2016, por conta de uma questão vinculada à temática de sustentabilidade. Então, apesar de todo esse processo de, como o senhor mesmo citou, que é o segmento, o setor mais regulado, isso não impede de estar, não, muito pelo contrário. A minha intervenção, ela traz, como eu sou formada em administração também, ela traz um pouco a questão da gestão vinculada à implementação de uma regulamentação da questão mais específica, a sustentabilidade do setor financeiro, que são os princípios do Equador. A minha ideia é trazer como que o mercado financeiro, tendo em vista mais um novo regulamento, mais uma restrição do ponto de vista do setor financeiro, isso poderia ser implementado do ponto de vista de uma gestão. Então, no caso, a minha intervenção é muito mais do ponto de vista da sustentabilidade de financiamento do fomento, através do mercado financeiro, de projetos de toda sorte, mas que tenham impactos ambientais, daí o princípio do Equador categorizando e regulamentando determinadas, criando regras para determinados projetos, tendo em vista os seus impactos ambientais e sociais. Bom, do ponto de vista da gestão da compliance, o que a gente estaria tratando, com quem que a gente está tratando? Igual ontem foi tão interessante, porque foi questionado o compliance como se fosse uma desmistificação, uma despersonificação do compliance, como se fosse um equipamento. E é engraçado que a gente está falando de compliance, a gente está falando de pessoas. Então, a gestão do compliance, a gente está falando da gestão de pessoas em qualquer segmento. E instrumentos para quê? Para que todo esse público que é envolvido cumpra determinadas normas de cada setor. Então, no caso ali, eu teria que estar trabalhando efetivamente, óbvio, com os dirigentes, com os funcionários, com os investidores, e aí, no caso dos investimentos sociais, com os consumidores, com as autoridades públicas, com os meus fornecedores e com os meus cidadãos. Então, ela envolve toda uma cadeia do ponto de vista da gestão de compliance. A compliance do ponto de vista do risco, o professor muito bem apresentou a questão do risco, o quanto o risco hoje, aí citou vários riscos do ponto de vista legal, operacional, financeiro, técnico. Eu trago aqui do ponto de vista do risco legal para um empreendedor, para um empreendimento, para um segmento, a gente tem vários aqui, mineração, energia, agronegócio. O que seria esse risco legal intrínseco a um negócio? Seria, do ponto de vista de ter sempre essa atualização da sua legislação. A gente tem, no Brasil, principalmente, artigos que são alterados constantemente e isso impacta aquela operação. Não, muitas das vezes, aquela empresa está efetivamente seguindo a norma mais atual, mais recente. Ou ela tem, sim, um sistema atual de controle dessas normas, mas muitas das vezes há um problema de compreensão daquele novo texto, daquele novo artigo, ou até mesmo do ponto de vista técnico, como que isso vai ser implementado. Recentemente, justamente por conta, né, da trágica e da triste ruptura da barragem de Brumadinho, na semana seguinte houve a promulgação de uma resolução, um decreto, que justamente... decreto, Vinícius? Resolução, obrigada. A resolução que nos próximos 3 anos o Estado vai alterar completamente todo o processo construtivo das barragens, e o Vinícius vai explicar, do ponto de vista da mineração, como é esse processo construtivo de barragem montante a jusante. Então, essa nova legislação criou vários questionamentos do ponto de vista do setor de mineração. O André, justamente, da Uzi Minas, que não pôde vir, ele me falou: Grace, eu estou essa semana aqui tentando entender o que o governador quer com essa nova resolução, com esse novo texto legal, e como que, tecnicamente,
a gente vai conseguir implementá-lo dentro da usina, né, no caso da mineração Usiminas. Então, há esse risco legal vinculado nesses dois aspectos. Se a gente, né, quiser trazer isso como uma receita de bolo da gestão de compliance, a gente tem que trabalhar com 9 elementos principais. O envolvimento da alta direção, a identificação dos riscos, código de conduta e política de compliance. Entendam essa caixinha aqui como o arcabouço jurídico, seja ele interno das empresas, do ponto de vista de procedimentos que são estabelecidos, normas internas, como também o ordenamento nacional ou supranacional, dependendo da empresa, né, dependendo do tipo de negócio e da empresa que está sendo regida por determinadas normas. Os controles internos, como bem apresentado pelo professor, que os bancos acabam criando, desenvolvendo também, treinamento e comunicação, processo de transparência das empresas também, mas do setor bancário, idem. Canais de denúncia e boa investigação, treinamento do Compliance Office, o professor comentou também essa estruturação do Compliance Office como um dos pilares, um dos tripés da gestão de compliance, due diligence, monitoramento e auditoria. Resumindo uma boa gestão de compliance, a gente teria que ter isso estruturado dentro de uma empresa com esses elementos. E aí, trazendo o princípio do Equador, atrelado, né, um ordenamento jurídico, mais um ordenamento jurídico do ponto de vista de sustentabilidade ao mercado financeiro, como que esse ordenamento jurídico é implementado do ponto de vista prático numa gestão de compliance. E aqui só para trazer, né, a ideia de que teria que garantir o desenvolvimento de forma socialmente responsável como práticas seguras de gestão ambiental. A ideia aqui seria dos financiamentos, não é retroativo, seriam dos financiamentos após os princípios do Equador e não numa gestão retroativa dos investimentos que foram feitos e dos controles e dos monitoramentos que vocês vão ver aqui, que são os princípios do Equador, estariam sendo implementados. O primeiro princípio seria a caracterização, né? Que tipo de projeto que é tomador de recurso do mercado financeiro, seja ele público e privado. Eu também vou trazer o exemplo do BNDES, no caso brasileiro, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e exemplos de bancos internacionais, Santander e Citibank. E aí, obviamente, tem uma caracterização dos projetos que utilizam recursos financeiros desses agentes fomentadores. E aí, no caso, a categoria A seriam para impactos sociais, socioambientais adversos, significativos e que sejam múltiplos, irreversíveis e sem precedentes. Então, é o grau máximo, no caso de um projeto. E a categoria B, que flexibiliza um pouco, seria limitados, em número reduzido, mais locais, mais regionais, reversíveis e controlados por meio de medidas mitigatórias. No caso C, não há riscos tão significativos e identificáveis, então vocês vão ver que a partir do princípio 2, há um viés, um foco muito maior na categoria A e B dos projetos que são fomentados pelo mercado financeiro. Princípio 2, a gente tem a avaliação socioambiental, e a ideia de avaliação dos riscos e impactos socioambientais pertinentes àquele projeto que está sendo financiado por um agente do mercado financeiro. E aí, se a gente voltar àquele meu slide dos 9 elementos principais de uma gestão de compliance, não sei se vocês lembram, olha a minha caixinha da minha gestão de compliance, identificação dos riscos. Então, para a implementação do princípio 2, dos princípios do Equador, do princípio 2, a gente teria que ter identificação dos riscos internamente àquela empresa que toma crédito num determinado banco. Princípio 3, padrões socioambientais aplicáveis. A gente tem os padrões legais de cada país ou os padrões internacionais. Eu trabalhei em multinacionais, que muitas das vezes ela tinha uma diretriz corporativa. Eu trabalhei em empresa francesa, empresa anglo-saxônica, e essas empresas tinham restrições na sua origem, mais restritivas do ponto de vista socioambiental e que elas pulverizavam essas restrições, esses parâmetros mais restritivos para suas demais unidades, independente da legislação local. Obviamente que, como eles eram mais restritivos, eles eram aceitáveis para os padrões brasileiros, no caso, vamos dizer, da empresa onde eu trabalhei no território nacional. Então, ela trazia um padrão internacional para o regional. Dentro desses padrões socioambientais aplicáveis, onde eu tenho isso na minha caixinha da minha gestão de compliance,
Vocês lembram que eu comentei que o Código de Conduta e Políticas de Compliance entraria como um viés do ordenamento jurídico nacional e internacional. Então, eu tenho isso estabelecido, inserido dentro de uma empresa, de um empreendedor, uma empresa. O princípio 4, Sistema de Gestão Ambiental e Social e Plano de Ação. E aí, no caso, é essa estruturação interna da empresa para cumprimento do princípio 4, exigido pelo banco financiador daquele projeto. Onde que eu tenho ele aqui? Eu tenho dentro de controles internos e dentro de monitoramento e auditoria, que deve ser prevista e estabelecida. Princípio 5, engajamento de partes interessadas, e a gente extrapolando um pouquinho partes interessadas, que não é só o meu externo, mas sim o meu interno, meus funcionários, a minha alta diretoria. A gente tem o princípio 5 é envolvido como envolvimento da alta administração e treinamento do compliance officer como um stakeholder, como uma parte interessada no meu processo também. O princípio 6, mecanismo de reclamação sobre desempenho socioambiental. A gente tem justamente o mesmo elemento de canal de denúncia e boa investigação numa gestão de compliance. Princípio 7, análise independente, é exigida que o tomador de crédito contrate uma consultoria, um consultor independente para fazer toda a avaliação socioambiental daquele projeto, em todas as suas fases, não é somente na fase de implementação propriamente dita, mas justamente na fase anterior, que a gente denomina no Brasil de licença prévia. Então, esse acompanhamento através de um terceiro independente é previsto no princípio 7, que o mercado financeiro vai me exigir, eu, empreendedor, implementá-lo. E aí, no caso, eu tenho due diligence, que é uma sistemática de uma gestão de compliance. Obrigações contratuais, obviamente, isso dentro do questão do ordenamento jurídico, né? Os meus procedimentos, os meus contratos que são celebrados, código de conduta e política de compliance. Monitoramento independente e sua divulgação. Aqui, depois vocês vão ver o princípio 10, uma pequena diferença entre os dois, porque um é um viés de divulgação, mas divulgação mais de resultados do ponto de vista socioambiental daquele projeto. O princípio 10 é a divulgação do projeto como um todo, desde os seus valores financeiros, econômicos, não só no viés socioambiental. Então, o princípio 9, que são os meus divulgação, eu tenho a minha comunicação e o meu monitoramento e auditoria. E o princípio 10, que é essa plena divulgação ampla do projeto como um todo, eu tenho o meu treinamento e comunicação. Então, se a gente trouxer dentro de uma gestão de compliance, das 9 caixinhas de uma gestão de compliance do ponto de vista técnico aqui, do ponto de vista de gestão propriamente dita, com um ordenamento jurídico por trás, para que o setor financeiro, o setor bancário, de fomentador de projetos, ele esteja em compliance, seguindo todos os 10 princípios do Equador, ele tem que exigir que a empresa tomadora de crédito tenha, de uma certa forma, todos esses elementos. Não ficou um de fora em relação aos 10 princípios do Equador. Bingo. Agora, trazendo a realidade brasileira do ordenamento específico do Banco Central do Brasil, que é justamente envolve as instituições financeiras e demais instituições autorizadas e que funcionam sob a égide do Banco Central, a gente também tem a premissa, né, a exigência de sistemas e rotinas e procedimentos para identificação, monitoramento, mitigação, controle de riscos socioambientais, trazendo novamente a questão do risco, apresentado pelo professor. Registros dados, então, todo esse histórico, a gente vê muito que, dependendo do impacto ambiental, a gente não tem nenhum histórico da situação anterior para poder analisar até o nexo de causalidade, analisar o impacto efetivamente de uma situação posterior que aconteceu. Então, todo esse registro, todo esse histórico é extremamente importante. Avaliação prévia dos potenciais impactos, então, isso até previsto também no ordenamento jurídico brasileiro do ponto de vista do licenciamento ambiental e procedimentos adequados para esse gerenciamento. Nessa perspectiva de implementação da resolução 4327 brasileira, eu, dentro de uma empresa, dentro de um tomador de crédito do mercado financeiro, eu tive que responder
determinados questionários, determinados monitoramentos, controles estabelecidos pelo Citibank. Aqui eu só trouxe um resumo, tá? Porque o questionário é bem longo, de análise de risco ambiental e de risco social do Citibank, nesse caso o Citibank. E, num segundo exemplo, o caso do Santander com outros questionários, e aí envolve tudo. Para vocês terem uma ideia, aqui questionava até a OSA 18.000, que é saúde e segurança, que virou hoje a ISO 45.000, de saúde e segurança. Por quê? Porque isso é considerado para eles também, do ponto de vista interno da empresa, de gestão dos seus funcionários, extremamente importante do ponto de vista social e ambiental também. Então, a implementação da resolução do Banco Central se deu não é somente isso, mas eu estou trazendo alguns elementos através desses instrumentos que foram desenvolvidos pelo Banco Santander e pelo Banco Citibank. Mas, contudo, porém, entretanto, essa é a segunda parte do coisa. O Banco Santander, em 2016, no final de 2016, foi autuado em cerca de 47,5 milhões de reais por ter corresponsabilidade do Banco Santander. Por quê? Porque um empreendedor, tomador de crédito do Banco Santander, num projeto de expansão agrícola no Brasil para plantios de grãos. Até então ele estava licenciado, estava tudo correto, mas houve uma extrapolação da área autorizada pelo órgão ambiental para essa expansão de plantios de grãos no Brasil, e aí ele foi autuado em 47,5 milhões nesse sentido, por ele ser o fomentador, por ele ser foi através do Santander que aquele empreendimento tomou o crédito para se implementar. Então, com todos esses, vamos dizer, controles, com toda essa regulamentação que é imposta, né, que é colocada, que é trazida aos bancos do ponto de vista socioambiental, mesmo assim, em final de 16. E aí, fazendo uma alusão àquele risco de imagem e reputação, o Banco Santander, que há 3, 4 anos atrás tinha ganhado vários prêmios de sustentabilidade, teve toda a sua imagem e reputação abalada, tendo em vista que ele não fez o devido controle da implementação do recurso, né, do empréstimo que foi realizado para aquela atividade agrícola. No ponto de vista do banco, do BNDES, o BNDES, além de todos esses elementos que eu trouxe para os senhores, ele também estabeleceu, e é isso do ponto de vista interno do banco do BNDES, não existe nenhum ordenamento jurídico que estabeleça esse critério, seria o 0,5% de todo recurso que é demandado no banco do BNDES, deve ser implementado políticas socioambientais pelo aquele empreendedor. É óbvio que essa implementação ela não se dá segundo o livre-arbítrio do empreendedor, ele deve ser trabalhado e aprovado junto à diretoria de sustentabilidade do BNDES, porque você tem que trazer todo o descritivo da região, você tem que fazer uma conexão entre aonde esse 0,5% vai ser implementado e se efetivamente isso vai trazer benefícios sociais e ambientais para aquela região onde está sendo implementado o projeto macro. Eu trabalhei num projeto que tomou 800 milhões de reais no BNDES, o projeto tinha cerca de 1,2 milhão de reais, o projeto como um todo, 400 milhões era recurso próprio, 800 via BNDES. Antes de qualquer liberação de R$1 desses 800 milhões de reais, eu tive que aprovar os cerca de 4 milhões de reais dos projetos sociais e ambientais que seriam implementados naquela região. E aí a gente pode caracterizar, né, separar em projetos estruturantes e estruturais. Já estou acabando, viu, professor? Projetos estruturantes e estruturais, o que a gente denomina como isso? Quem é brasileiro sabe o quanto a gente tem uma desigualdade, um desequilíbrio muito forte no território brasileiro. Então, determinados municípios têm uma certa precariedade até do ponto de vista de formação e instrução do seu corpo diretivo, do seu corpo do poder administrativo. Então, formação, capacitação do ponto de vista de educação, saúde, gestão pública, isso é
é um elemento aprovado dentro dessa implementação do 0,5%, e também do ponto de vista construtivo, obras propriamente dita, saneamento público, estradas, vias, postos de saúde, escolas. Isso tem que ser muito bem alinhado com o poder público local, porque muitas das vezes isso é gerado, isso é implementado do ponto de vista local, mas isso não tem uma conexão com médio e longo prazo. A curto prazo, o 0,5% é implementado, é aprovado, é chancelado, então tem que haver uma prestação de contas de todo esse valor que é implementado pelo empreendedor, mas, todavia, isso tem que ser atrelado como uma gestão de médio e longo prazo. Não adianta eu construir um posto de saúde, sendo que depois eu não tenho o médico ou o enfermeiro ali, que é um funcionário público, atendendo naquele posto de saúde. Então, isso tudo é levado em consideração nessa implementação do 0,5% e que, efetivamente, do ponto de vista da sustentabilidade, uma boa gestão a ser seguida. Um ponto de atenção nesse processo é que esse 0,5% não pode ser utilizado para a implementação de condicionantes da licença prévia, licença de instalação e licença de operação de um projeto. O que acontece na maioria das vezes é quando aquele empreendimento ele é um tomador de crédito no mercado financeiro, qualquer que seja ele, no caso especificamente do BNDES, as condicionantes socioambientais no processo de licenciamento, a gente sabe muito bem que hoje a gente fala da licença de operação, mas que a gente tem hoje uma licença social para operar, o Ivan vai tratar um pouquinho desse assunto também, é extremamente importante a gente ter essa aceitabilidade social de determinados projetos, e hoje o processo de licenciamento, ele não é, apesar de ser chamado ambiental, ele não se restringe a questões ambientais, ele aborda também questões sociais. E aí, nesse viés de condicionantes socioambientais de um processo de licenciamento, esse 0,5% tem que extrapolar as condicionantes já pré-exigidas para aquele empreendedor. E só trazendo um outro elemento, muitas das vezes, a implementação de um projeto, igual foi no meu caso, energia eólica, então foram parques solares, um empreendimento solar, ele é bem célere do ponto de vista de implementação, é bem rápido a construção de parques eólicos. O 0,5% ele não foi implementado na mesma velocidade que a implementação do projeto em si, de construção do projeto em si, de entrega do projeto para geração de energia e a inserção daquela energia no sistema nacional brasileiro. Então, há essa flexibilidade, é compreendido, é entendido pelo BNDES, esse aspecto de não haver essa total cronologia de implementação dos projetos socioambientais com a construção de um projeto propriamente dito. Mas isso é acompanhado pelo banco através da sua diretoria específica para tanto. Bom, eram essas as minhas colocações, a minha intervenção nesse sentido. Eu quis trazer um pouco mais do viés da sustentabilidade, que é a minha formação principal, mas trazendo outro ator, que no caso o mercado financeiro, como um player fundamental hoje nas exigências e na regulamentação e na sua implementação das questões de sustentabilidade. Muito obrigada.